Hoje, no nosso quadro Pergunte ao Especialista, contamos com a participação especial do Dr. Cícero Lascala, retornando ao nosso programa. Ele, que é mestre doutor em diagnóstico bucal pela USP, especialista em ortodontia, ortopedia facial e funcional dos maxilares e periodontia. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço novamente a oportunidade de poder esclarecer mais algumas dúvidas da população. Depois do nosso último encontro, restaram algumas dúvidas dos nossos telespectadores e nós, doutor, fomos às ruas de São Paulo e agora vamos à primeira pergunta. Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O meu filho respira somente pela boca. Há alguma coisa de errado com ele? Sim, Raul. Veja, na verdade, o ser humano foi feito para respirar pelo nariz. Então, esses motivos que causam uma respiração que nós chamamos hoje de respiração bucal podem estar atreladas, claro, às rinites. Viver hoje numa grande cidade como São Paulo é complicado. O aspecto de adenoides presentes que obliteram as vias aéreas superiores também. Assim mesmo como, principalmente, algumas alterações posturais da mandíbula, ou seja, o relacionamento da mandíbula na maxila, que favorece também a abertura da boca. E a língua, como é um músculo, ela praticamente sempre que tiver um espaço, ela ocupa todo esse espaço. Então, além da respiração bucal que o seu filho deve estar apresentando, com certeza, futuramente ele vai ter uma atresia maxilar por falta do contato da língua no céu da boca e vai começar a desencadear alguns processos e algumas alterações ou anomalias, vamos dizer assim, dentro da cavidade bucal. Então, não é o correto realmente respirar pela boca. Aconselharia até uma visita, vamos dizer assim, num otorrino, para verificar obstruções das vias aéreas superiores e, consequentemente, na sequência, a ortodontia e a ortopedia, avaliando seu filho também. Doutor Cícero, como prevenir doenças bucais em bebês? Veja, Ellen, na verdade, as doenças bucais que nós vamos encontrar nas crianças, nos bebês principalmente, a gente considerar o bebê com dente ou sem dente. Se for com os dentes, nós vamos pensar sempre no lado das cáries, coisas desse sentido, né? E assim no seu próprio desenvolvimento. Mas o que eu acho mais importante no bebê, que a gente deve salientar, principalmente para as mães ainda que estão em gestação, toda criança, todo o ser humano nasce com um retrognatismo da mandíbula. Para quê? Para que isso facilite na hora do nascimento, que a cabeça passe sem enroscar no canal vaginal, sem problema nenhum. Então, esse retrognatismo que aparece, pode reparar em qualquer recém-nascido, parece que lhe falta queixo, e é realmente isso que acontece, ele é amenizado com o quê? Com os processos de amamentação. Então, veja, a criança baixa a mandíbula, leva para frente a bocanha e o mamilo e faz a sucção. E esse movimento de ordenha começa a desenvolver essa mandíbula que está retrognata realmente, iguala a maxila, e a partir daí as duas se desenvolvem perfeitamente. Então eu considero que a doença mais importante que a gente deveria e poderia amenizar futuramente seria a amamentação no seio, tá? Que é o mais importante, além de todas as características do leite que nós já sabemos e não vamos nos ater muito a esses aspectos. Mas eu acho que a amamentação, pelo menos até a erupção dos dentes, seria muito importante na criança. Doutor, vamos ouvir agora a Juliana. Doutor Cícero, eu sei que a minha mordida é cruzada. O correto é eu procurar um especialista em ortodontia ou ortopedia? Nossa, doutora, a mordida dela é cruzada mesmo, não é? Ela realmente apresenta a mordida cruzada. E se você reparar também o retrognatismo que a gente tinha acabado de conversar, isso provavelmente veio lá de trás. Na verdade, a gente deve procurar sempre um ortodontista e um ortopedista. O ideal seria que seja um ortodontista ou ortopedista, porque a ortodontia cuida dos dentes e a ortopedia cuida do quê? Dos processos maxilares, tanto da maxila como da mandíbula. Na verdade, esse profissional, sendo completo, ele pode realmente alterar, trabalhar nos dois fatores.
O que acontece, na verdade, é que a ortopedia, nós visamos muito mais a ortopedia enfocada em pacientes em crescimento ainda, né? Onde a gente vai usar o crescimento desse paciente em prol do seu tratamento. Então, Ju, desculpe, você, na verdade, na mão do ortopedista hoje, estaria mais ou menos assim, como eu diria, respaldada, claro, por um conhecimento, mas o seu caso vai ser muito mais um caso ortodôntico e possível, com uma avaliação mais profunda, possível até a regularização de toda essa situação com uma cirurgia ortognática, coisa desse tipo, que hoje, vocês que não fiquem assustados quando a gente fala de cirurgia ortognática, apesar de ser nível hospitalar, mas é uma coisa hoje super controlada, super tranquilo, 2, 3 horas, esses casos estão completamente sendo resolvidos, sem problema nenhum. Entra nas day clinic, 7 horas da manhã, 1 hora está no quarto, 3 horas está em casa, então... No mesmo dia já volta para casa, no mesmo doutor? dia, normalmente, se tudo correr muito bem, se for uma cirurgia, como elas são protocoladas, muito bem programadas, então você não tem hoje mais grandes problemas com era antigamente que o paciente ficava com os dentes amarrados 45, 60 dias. Hoje não, já sai com contenções fixas, a boca não falando, claro, naturalmente, mas em 3, 4 dias já está praticamente tudo normalizado, tudo controlado, e vai depender realmente de um bom planejamento o sucesso da boa cirurgia ou do tratamento. Agora, se você tivesse uns 8, 9 aninhos, com certeza a gente teria alguns aparelhos para estimular um pouquinho, tanto na lateral, ou seja, cuidando dessa mordida cruzada, como na parte anterior-posterior também. Mas é muito bom saber, doutor, que existe alternativa para cada caso. Mesmo ela que já tem uma certa idade, já é adulta, não tem como trabalhar nessa fase de crescimento, mas existe uma outra alternativa com uma recuperação super rápida. Fiquei feliz de saber disso, doutor. Surpresa. Eu várias vezes de receber pacientes numa faixa etária acima do crescimento, vamos dizer 20 anos, e até pacientes de 50 anos, por exemplo, que jamais imaginavam que aquele problema que ele vinha acumulando há anos e anos poderia ser tratado. Então, a falta de informação da população também ainda é muito grande. Então, existe remédio para tudo? Praticamente existe remédio para tudo. Só não pode acontecer assim, que nem eu recebi um paciente, ele trouxe uma revista, eu quero esse queixo, igual. Falei, não, dentro de uma limitação. Se fosse assim, eu também gostaria de todo o meu cabelo de volta. E nós demos muita risada. Então, veja, dentro de um limite, eu posso deixar o senhor chegar nessas condições assim, o senhor vai ficar assim. E hoje existem métodos, através de programas de scan, que a gente modifica, como tem cabeleireiros que moldam, põem cor vermelha, isso, nós também temos na face, nós podemos mostrar com um acerto de aproximadamente 98%, como vai ficar a face desse paciente após um tratamento, tanto os dentes como na face. Doutor, agora eu quero saber um pouquinho sobre os aparelhos. Quais resultados a gente pode obter utilizando os aparelhos como tratamento e quanto ao tempo de uso, doutor? Veja, eu dividiria os aparelhos em 2 grandes grupos, né? Dentro da ortodontia, que seria a movimentação dos dentes, seriam os aparelhos fixos que nós estamos habituados a ver, aquelas peças coladas nos dentes, pode ser transparente. Hoje a gente tem técnicas linguais, que são aparelhos praticamente invisíveis, e os ortopédicos que trabalhariam na fase de crescimento das crianças. Então, quanto mais severo a alteração da postura ou da maxilomandíbula, mais tempo requer. Se a gente imaginar que uma mandíbula de uma criança cresce 1 milímetro ao ano e a gente necessite de 4 milímetros de crescimento, então nós vamos levar praticamente 4 anos. Se a gente precisar de 2 anos, de 2 milímetros, são 2 anos. Então, quando se fala em tempo, é uma coisa assim muito característica individual daquele paciente, que ele está na fase boa de crescimento, ele vai estar perto do surto do crescimento, e isso faz com que a gente cresça ele um pouco mais, na verdade. Então ele sai desse 1 milímetro, vai para 1,5 milímetro, 2 milímetros. Então, em vez de 4 anos, ele vem para 2 anos. Então, existe toda uma correlação que a gente chama de diagnóstico, que é o fundamental para se ter um bom sucesso dentro dos tratamentos, tanto ortodônticos como ortopédicos, e dentro da odontologia de maneira geral. Se você não tiver um bom diagnóstico, não tiver uma capacidade de absorver direitinho o caso, o paciente entrar dentro desse caso, sentir como é que é e o momento que nós estamos, em toda odontologia, isso tem que ser assim, diagnóstico é o principal, baseado num bom planejamento, que se você tem um bom diagnóstico, tem um bom planejamento e, consequentemente, você vai ter um bom tratamento e um bom resultado final. A ortopedia, cabe lembrar que, na verdade, quando nós estimulamos uma mandíbula que ela cresça,
ela não tem uma recidiva, porque foi um crescimento ósseo. Então nós não vamos ter uma recidiva, a volta disso. Ao contrário do que acontece em adultos, quando as pessoas tentam fazer esse crescimento no adulto, ele não cresce mais, e depois de uns 6, 7, 8 meses ele retorna à sua postura natural e o tratamento praticamente foi inválido, vamos dizer assim, desgastou o paciente, desgastou todo mundo de uma maneira. Então acho que fundamental, e aqui é um conselho que eu dou para quem está nos ouvindo, procure sempre um especialista. Com certeza, diagnóstico e planejamento. Doutor, muito obrigada pela sua presença, por responder as perguntas dos nossos telespectadores e volte sempre ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui, podendo esclarecer a nossa população e vocês, claro. Programa Vida e Saúde na TV, informação com responsabilidade para você.